Nos últimos dias eu venho analisando a situação atual do Brasil e tentando entender o que vai acontecer, principalmente pós-eleição de 2026. E eu já vou ser honesto para você. Se você é uma pessoa que não gosta de ser contrariada e não gosta de ter suas ideias confrontadas, eu já sairia do vídeo. Mas se você está aqui me assistindo até agora é porque você não se importa em ter suas ideias confrontadas, porque você é uma pessoa que acha que não sabe de tudo, que não é o dono da razão. E eu acho isso muito legal. Então, antes de eu já ir direto pro assunto, deixa o like no vídeo aí para o algoritmo entender que esse vídeo é relevante para você e entregar para ele e para mais pessoas. Se você caiu aqui de paraquedas ou até já me assiste, mas ainda não é inscrito no canal, eu te convido a se inscrever agora, porque isso me ajuda demais. Presta atenção, eu vou começar pelas eleições de 2026. É um fato que Lula não ganha as próximas eleições no voto. E todo mundo já sabe disso. Porque os discursos de Lula não casam com a realidade, entendeu? Tanto porque os próprios membros do governo, os próprios parceiros de Lula já estão falando sobre isso, que existe a possibilidade de Lula não disputar a próxima eleição. E eu já entendi a estratégia que Lula está usando, e agora está muito claro, eu acho que para todo mundo, e eu já trouxe para você num vídeo. A estratégia é atacar os Estados Unidos o máximo que ele conseguir, ele tentar pirraçar os Estados Unidos, como agora ele disse que no caso da investigação do Mossad lá de Israel e do FBI, da CIA, perdão, dos Estados Unidos, ele disse que a investigação era mentirosa. Ele chamou Donald Trump, presidente do país mais poderoso do mundo, de mentiroso. Isso não é só um erro, isso é estratégia, é para pirraçar, bater de frente com o cara para que os Estados Unidos tomem algum tipo de atitude e ele consiga fechar o Brasil, decretar um estado de sítio, fechar as instituições e mandar em tudo. Se isso não deu certo, se essa estratégia não der certo, se Trump não vier para cima porque Trump é mais inteligente do que Lula, eu acho que isso é indiscutível, aí sim existe uma possibilidade muito grande dele não disputar as próximas eleições, para não passar vergonha. E isso não é um achismo, como eu te falei, isso é uma análise minha, mas próprios membros do governo já estão falando sobre isso, que existe uma possibilidade grande de Lula não disputar a próxima eleição. E se você parar para observar, você percebe que o PT já não se esconde mais. Ele rouba e mente ao mesmo tempo, sem se preocupar com o que o povo vai achar, porque ele não tem mais para onde correr. O próprio BGE soltou aí as últimas análises dele, dizendo que a inflação diminuiu, que a taxa de juros vai cair por conta da reunião lá do Banco Central, que as coisas estão melhorando para o brasileiro. Só que pesquisas na rua mostram completamente o contrário. Tá falando e o povo tá falando que eles estão percebendo que cada vez que vai no mercado o alimento tá mais caro, o combustível tá mais caro, a inflação tá subindo, o dinheiro que ele conseguia fazer a feira há alguns anos atrás, hoje ele já não consegue mais, então a realidade do brasileiro não bate com a realidade do PT. O próprio Lula não se esconde mais, ele tá falando, olha as entrevistas dele aí, ele disse que a culpa do brasileiro tá sem dinheiro é porque o brasileiro, principalmente mulheres, isso palavras dele não minha, tá fazendo muita compra na Shein e que o brasileiro tá gastando muito dinheiro para cuidar de cachorro, por isso não tá tendo dinheiro. Outro dado que todo mundo deveria achar alarmante é que os beneficiários do Bolsa Família não são vistos como desempregados por governo. Ele não coloca esse povo no berço dos desempregados, então por isso que ele diz que a gente tem o menor índice de desemprego na história. Só que a galera do Bolsa Família tá como se estivesse trabalhando, e outra, a galera do pé de meia, que recebe o pé de meia, o governo não tá colocando isso como gasto, tá colocando como se fosse investimento, mas presta atenção, e você pode dizer assim, mas Jarbas está fazendo investimento nos estudantes. Eu concordaria com você se esses estudantes pelo menos fossem obrigados a estudar, mas a lei vigente hoje no Brasil, as escolas públicas não podem nem reprovar essa galera, quer dizer que a galera não vai perder de ano de forma nenhuma, independente se entrar ou não na sala, porque basta ele estar dentro da escola para ele ser aprovado e no final ele vai receber um dinheiro, quer dizer, é um dinheiro que o governo está colocando que a sociedade não tem retorno, porque não vão sair bons profissionais, ou pessoas preparadas para pelo menos fazer uma faculdade, um curso técnico, alguma coisa e retribuir à sociedade o que a sociedade deu a eles. Para você ter uma ideia, a galera mais pobre, mais dependente do Estado já está percebendo isso, mas a sociedade não se organiza, e eu vou falar disso um pouco mais na frente, mas perceba, o gás do povo lá, o governo vendeu como se fosse um benefício maravilhoso para a população. Ele tirou o dinheiro que a população recebia direto na sua conta e podia comprar o gás onde quisesse, para colocar determinados lugares que são cadastrados ao Estado, ao governo, para que o povo fosse lá e retirasse o gás gratuitamente. Mas muita gente na internet está reclamando que tem que andar 2, 5 quilômetros para ir buscar. Teve pessoas gravando vídeo que está gastando de Uber R$80 para ir buscar um gás que teoricamente seria gratuito. Então isso não colou. Assim como a história lá da isenção do imposto de renda, o governo vendeu que pessoas que ganhassem até R$5.000 no mês não pagariam imposto de renda, como uma coisa maravilhosa, e com pesquisas básicas a galera percebeu que isso aí só tá valendo a partir de 2027, então essa promessa não faz muita diferença agora, entendeu? O Lula vendeu como se fosse um benefício, como se ele estivesse melhorando a vida do pobre, e o povo percebeu que não, que ele fez isso porque 2026 é ano eleitoral, e ele só vai aproveitar disso, ele, eu digo a pessoa, em 2027, então é mais uma narrativa que não colou.
toda a esquerda. Mas antes de eu falar da organização da sociedade, eu quero falar sobre a ascensão de Flávio Bolsonaro. Preste atenção. O PT e a galera da esquerda não botou fé nessa candidatura de Flávio Bolsonaro quando o próprio Bolsonaro indicou ele. A própria mídia tá falando sobre isso, Daniela Lima tá falando que a galera do PT e da esquerda demorou para acordar, para entender. Só que essa demora deles para acordar, para entender, mostrou ser suficiente para Flávio disparar. As pessoas começaram a entender as ideias de Flávio, e até as pessoas que criticavam Bolsonaro porque ele falava palavrão, porque ele era grosso. Flávio tem os mesmos objetivos, ele demonstra as mesmas diretrizes de Bolsonaro, mas ele coloca de uma forma mais branda. Então essa galera que não queria escutar Bolsonaro por ter asco de que ele xingava e tal, pararam para escutar Flávio. E isso fez ele disparar. Se hoje as pesquisas estão mostrando que eles têm empate técnico, que Flávio está ganhando por um ponto, entenda que a gente já conhece como essas pesquisas funcionam, e se a pesquisa diz que está empate técnico, pode ter certeza que Flávio está 8, 10, 12 pontos percentuais na frente, velho. E aí vem a organização da sociedade, e aí preste muita atenção. A galera tá falando, ou se comporta como se bastasse a gente colocar um presidente de direita lá e tudo estaria resolvido. E a galera já deveria ter aprendido que não é assim. Tivemos Bolsonaro durante 4 anos, o STF não deixou o cara trabalhar, ele não conseguiu resolver tudo. E boa parte das coisas que ele conseguiu resolver, o governo de esquerda, o PT, retrocedeu, tirou, voltou atrás. Quer que eu lhe dê um exemplo? Bolsonaro perdoou 99,9% das dívidas do FIES. O que foi que Lula fez? Foi lá e retomou a dívida. Aí a sociedade, a gente vê a galera falando, até próprios deputados de direita também, eu vou chegar em vocês, fique tranquilo, que a prioridade é colocar Flávio, porque seria um presidente de direita, e ter a maioria no Senado, que isso resolveria todos os problemas do Brasil. E isso não é verdade. Bolsonaro falou, me dê a maioria do Senado e a maioria do Congresso Nacional, e eu mudo o destino do Brasil. Isso eu concordo, mas é um todo. Não adianta só colocar Flávio e colocar os senadores para que coloque o STF no lugar dele. Se a gente não tiver uma Câmara de Deputados forte lá em Brasília, a maioria das votações que acontecem em Brasília começa pela Câmara dos Deputados. Lá é aprovada e aí ela vai para o Senado. Só que se a gente não tiver uma Câmara forte, essas pautas não serão aprovadas para que elas vá para o Senado. Então não vai adiantar muita coisa. A gente só vai conseguir enfrentar o STF. E você acha, do fundo do seu coração, pare e raciocine, você acha que é só enfrentar o STF e não deixar que os desmandos continuem acontecendo ou que consiga empichar alguns ministros do STF e como um passe de mágicas o Brasil vai se resolver, mano? Pelo amor de Deus. A sociedade precisa, e é minha opinião, precisa se organizar e entender que é um todo. O Brasil não é só Brasília. Claro que o que acontece em Brasília interfere na sua vida, mas o que acontece nas câmaras, né, dos deputados do seu estado interfere também na sua vida. Então, assim, a gente precisa prestar atenção nos senadores, a gente precisa prestar atenção nos deputados federais, mas a gente precisa prestar atenção no governador do estado da gente e nos deputados estaduais. E a gente tem que perceber e buscar pessoas que estejam dispostas a lutar de verdade, não só com discurso bonito, não só com discurso de eu sou bolsonarista, mito, mito. Se aquela pessoa não se comporta como pessoa de direita e você não enxerga naquela pessoa a disposição para lutar, e quando eu falo lutar não é lacrar, é lutar pelas coisas que a gente anseia, é lutar pelo que é certo. Não vai adiantar muita coisa, porque você lembra da pandemia? Na pandemia, Bolsonaro falou assim, ó, quem precisa ficar em casa, que são as pessoas com comorbidades, as pessoas idosas, as crianças, fiquem em casa. As pessoas saudáveis vão trabalhar, porque a economia não pode parar. Se a economia parar, vai matar mais gente de fome do que a pandemia lá com o vírus. E aí os artistas começaram a gritar, vamos, fique em casa, a economia a gente vê depois. E o que foi que aconteceu? Passou a pandemia e o país, por sorte, a gente tinha Bolsonaro no poder que deu o auxílio emergencial lá de R$600 que segurou a onda de muita família, senão muita gente teria morrido de fome, essa é a verdade. E agora vem a crítica direta pra você que diz que é uma pessoa de direita, presta atenção, mano. Ou a sociedade se organiza e a gente entende quando é que a Constituição fala que o poder emana do povo e faz o poder do povo valer, ou nada vai adiantar. Claro que a galera gostaria que estivesse falando, não, vamos pra rua, vamos fazer acontecer. Essa não é a solução na minha visão. A solução na minha visão, volto a repetir, é a organização da sociedade. Preste atenção. A galera da direita tem um defeito muito grande, eu já falo isso há 3, 4, 5 anos na internet. Qual é o defeito? A galera espera que sempre que vai aparecer um salvador para resolver todos os problemas dele, mas não é assim que as coisas funcionam. Ó, Bolsonaro, você achou que ele resolveria todos os seus problemas, o cara tá em casa com crise de soluço, já fez não sei quantas cirurgias e tá
preso, tá amordaçado, tá sendo torturado. Por quê? Porque o povo não se levantou, irmão. E aí você pode me perguntar, mas como é isso, Jarbas? Como é que o povo se levanta? Irmão, não é difícil, não. É primeiro observando os políticos, e eu falo sem medo de errar, sem problema nenhum. Eu não tenho problema nenhum em falar que pelo menos 80% desses políticos que estão aí, que mesmo que digam que são da direita, e quando eu falo político, eu tô falando todos os espectros, não tô falando só de direita. Mas 80% dessa galera toda aí precisa deixar de ser político, mano. Precisa deixar de ter seu voto. E pelo menos 40%, vamos lá, 30, 40% da galera que se diz de direita não é de direita e não merece seu voto também, irmão. Você tem que observar, não importa o que a pessoa fala, importa o que a pessoa faz. Se ele age como alguém de direita, ele não precisa ser bolsonarista, ele não precisa estar gritando mito, mito. Se ele age como alguém de direita, esse merece me representar. Mas se ele não age, mesmo que ele tenha um discurso de mito, mito, eu sou bolsonarista, ele não merece meu voto, ele é só um aproveitador, entendeu? Tenho observado nas últimas semanas, eu cheguei à seguinte conclusão, presta atenção, nos Estados Unidos, como é que funciona as eleições? As pessoas influentes, empresários, essa galera decide qual candidato representa mais aquilo que ele acredita. E eles investem nesse candidato, não é só com campanha não, é com grana também, ajudando do jeito que ele pode. O povo que não tem grana ajuda de outra forma. Campanha, entrega panfleto, fala dele pra todo mundo. Mas aqui a galera não faz isso. Aqui o máximo que a galera faz é assim, ó, pô, se esse cara fosse candidato, eu votaria nele. Aí o cara sai candidato, pronto, eu vou votar nele. Seu voto resolve, mano. Um candidato a deputado estadual precisa, em Salvador, pelo menos na Bahia, pelo menos, precisa de pelo menos, eu acho que é 35 mil votos. Seu voto só vale por 35 mil? Não, irmão. Então você tem que correr atrás, você querendo ou não. Campanha se faz com dinheiro. Então, se você não é a favor que o cara use dinheiro público, porque você acha isso uma excrescência, mas você não ajuda o cara, quando o cara abre a conta, não tem a conta de doação, tem um fundo partidário e tem a conta de doação lá, você não faz R$1 de doação, mano. Aí quando o cara não entra, por ele que seja o motivo, porque ele não conseguiu viajar, fazer campanha, porque ele não conseguiu fazer campanha na internet, o alcance dele não era tão grande, e esse ano não vai poder fazer impulsionamento, aí você reclama, entende? É por isso que a gente vê pessoas boas na política dizer. Eu conheço 2 casos, eu vi 2 casos na internet, de pessoas que se candidataram nas últimas eleições e pela postura da pessoa, eu daria meu voto a essa pessoa. Só que elas não tiveram voto suficiente para alcançar e agora elas foram convidadas de novo e elas falaram, pô, não vou não, mano. Não vou não. Quer dizer que é pessoa que poderia ajudar, mas ele não teve o apoio necessário, porque a galera pedia pra ele ir, mas quando ele foi, ou ela foi, porque no caso foi um homem ou uma mulher, quando ela foi, a galera não colou. E aí o que é que adianta, man? Você vai continuar esperando Salvador? Salvador é só Jesus, irmão. Você precisa fazer sua parte. Até as histórias bíblicas você precisa ver. Quando Moisés vai lá salvar o povo do exílio no Egito, Deus coloca o povo pra andar 40 anos. Quer dizer, o povo tem que fazer sua parte também. Não adianta só, não, eu tô orando. Sim, você tá orando e Deus tá dizendo, trabalhe, faça alguma coisa, faça a sua parte. Então o que é que eu penso de verdade? E aí já pra finalizar esse vídeo aqui, que eu não quero ficar falando muito também não. Presta atenção, o Brasil tá indo no caminho certo nesse momento? Não. Mas a rota do Brasil tá mudando? Tá. A gente tá vendo escândalo de corrupção explodindo, vai ter gente que não vai se aguentar no cargo. Flávio tá na frente das pesquisas. Pode ser que Flávio ganhe isso aí no primeiro turno, isso já começa a resolver, a gente muda o Senado e a gente já começa a ter interferência do STF dentro das decisões de Flávio. Só que a gente precisa ter um Congresso forte, a gente precisa ter governadores fortes, porque se houver, e aí hipoteticamente, o STF faça o que ele fez lá da última vez na pandemia, como eu falei de Bolsonaro, ele falou que era pra galera trabalhar, mas o STF deu autonomia aos governadores. Se o STF fizer isso, vai ter um governador de direita também no seu estado, que não vai trancar você dentro de casa, não que isso vai acontecer de novo, mas você tá entendendo, que não vá contra as decisões do governo federal, quando essas decisões do governo federal é bom pra gente, bom pra nossa economia, bom pro povo. Em contrapartida, a gente precisa ter deputados estaduais fortes, porque se esse governador, se ele for do lado da presidência, fica tudo bem, a galera se junta e vai fazer a cidade andar, o estado andar. Mas se o governador for contrário, a gente precisa ter deputados estaduais que tenham força e disposição para ir contra o governador, senão eles fazem um coluio que eles fizeram quando a gente viu lá na pandemia, e fica tudo do mesmo jeito, irmão. Resumindo, não resolve nada. O que é que vai resolver? Ah, não vai ter aumento de imposto todos os dias. Isso é bom pro brasileiro. Ah, o presidente não vai falar sobre censura na internet. Isso é bom pro brasileiro. Mas a população dos estados que serão governados pela esquerda, ou que tem a maioria dos deputados estaduais de esquerda, estarão estagnados, com a economia estagnada também. Por mais que o governo não aumente imposto, o estado não vai
andar, porque esses deputados não vão lutar para diminuir os impostos estaduais, entendeu? É a mesma coisa, você vota num deputado estadual e o cara não pensa em empreendedorismo, ele pensa que tudo tem que sair do Estado, que o Estado tem que bancar tudo para você. Esse Estado vai andar? Não vai. Uma máquina inchada não vai sair do lugar, é um peso nas costas da população. Enfim, eu espero de verdade que você tenha entendido e que não tenha ficado chateado, mas também do fundo do meu coração, se você ficou chateado por eu dizer a verdade na sua cara, também é um problema seu, não é problema meu não. Mas isso é o que eu enxergo, ou o povo se organiza e diz assim, não, a gente vai eleger as pessoas que a gente quer lá, não vai deixar o negócio ao acaso não, e aí ganhe quem for o melhor. Nós vamos escolher o melhor, vamos apoiar essas pessoas e vamos fazer essas pessoas ganhar a eleição, porque a gente precisa resolver o problema do nosso país. Aí eu acho que tem jeito. Existem vários países que as sociedades são organizadas nesse sentido. Você sabe, os Estados Unidos é um país desse, eu te mostrei o exemplo. Agora, se o povo continuar esperando que um Salvador venha para resolver todos os problemas, daqui a 20, 30, 40 anos, nossos filhos e netos estarão discutindo a mesma coisa que a gente está discutindo hoje aqui, velho. Deixa aqui embaixo nos comentários, na moral, vou pensar sobre isso, só para eu saber que você acompanhou essa reflexão aqui até o final. Verifique sua inscrição no canal, se você já é inscrito, ativa o sininho de notificação, para você ficar ligado e receber notificação toda vez que sair vídeo novo. Se você ainda não é inscrito, eu te convido a se inscrever e acompanhar aqui com a gente diariamente notícias, resenhas, fofocas e análises da política nacional e internacional. Verifica se você deixou seu like no vídeo, se você não deixou, deixa aí, porque me ajuda demais. Eu te convido também a clicar no botão de hypar, velho. Você não gasta R$1, mas me ajuda demais a impulsionar o canal para que a gente consiga atingir mais pessoas. Eu falei tudo o que eu tinha para falar. Outra hora eu passo aí e a gente troca ideia. Tchau.